E se a chave para o próximo grande sucesso profissional estivesse, na verdade, escondida num manual de guerra de 2.500 anos atrás? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na sabedoria atemporal de Sun Tzu e descobrir como a vitória mais poderosa é aquela que se conquista antes mesmo de o conflito começar. Olá, sejam muito bem-vindos. A gente já começa com essa citação porque ela é basicamente o resumo de toda a filosofia do Sun Tzu. A vitória, para ele, não tem a ver com força bruta, e sim com inteligência estratégica. A arte da guerra, na verdade, não é um manual de destruição. Pelo contrário, é um guia para alcançar objetivos de forma elegante, sabe? Com o mínimo de desgaste possível. E o ponto central é esse. A obra do Sun Tzu é uma verdadeira jornada filosófica. Como o especialista Gustavo Cerbasi até destaca no prefácio desta edição, isso aqui não são só estratégias para soldados, não. É um modelo completo para as negociações do século XXI, porque ensina a gente a pensar, a planejar e a se posicionar para o sucesso muito antes de dar o primeiro passo. E aqui está a grande genialidade da coisa. Pensa no acordo de negócios. O ideal não é esmagar a outra parte, certo? É construir um resultado em que todo mundo sinta que ganhou. E essa abordagem não só resolve o problema de agora, como também constrói uma parceria que pode render muito mais lá na frente. E isso sim é vitória de verdade. Tá, mas como é que a gente alcança essa vitória sem briga? A resposta de Sansu está em duas palavrinhas: preparação e conhecimento. A força de verdade não vem da agressividade, mas de entender profundamente e nos mínimos detalhes o cenário em que a gente está pisando. Agora dá uma olhada nessa tabela. Isso aqui é tipo um checklist eterno para qualquer líder. A lei moral, por exemplo, é a cultura da empresa, o que une o time. O paraíso são as condições do mercado, que ditam as oportunidades e ameaças. A terra são os recursos que se tem na mão. O comando é a qualidade da liderança, claro. E, por fim, método e disciplina é a eficiência da organização. Analisar esses 5 pontos é o primeiro passo para a vitória. E a preparação continua com a reflexão, claro. Sun Tzu nos dá um guia para isso. De todas essas perguntas, talvez a mais forte hoje em dia seja: qual comandante é mais capaz? Sabe, essa pergunta força uma autoavaliação brutalmente honesta. A liderança está mesmo preparada para o desafio que vem pela frente? E isso nos leva direto para o coração da filosofia de Sun Tzu. Aqui, a gente explora a diferença fundamental entre uma abordagem de força bruta, que só esgota recursos e o moral de todo mundo, e a abordagem elegante, estratégica, que economiza energia e maximiza os resultados. O contraste aqui nesse slide é claríssimo. É a diferença entre usar uma marreta para quebrar uma noz e usar uma ferramenta de precisão para abrir um cadeado. Os dois talvez até funcionem, mas um preserva o que está dentro, enquanto o outro destrói tudo. A estratégia inteligente foca em desarmar os planos do oponente, tornando o confronto direto irrelevante. Essa citação é um lembrete muito poderoso. Pense aí na última vez que uma decisão foi tomada na correria. Agora imagine o resultado se tivesse tido tempo para planejar, para refletir nesse templo pessoal. A reflexão profunda não é um luxo, é a arma mais poderosa que um líder pode ter. Essa ideia de planejamento nos leva direto para a parte tática. Agora, vamos destrinchar a sabedoria de Sun Tzu em 3 estratégias bem práticas que a gente pode usar hoje, nas nossas carreiras, nas negociações, para se tornar líderes mais eficazes. A primeira estratégia é o alicerce de todas as outras. É um conceito que parece simples, mas a profundidade dele é o que o torna tão poderoso. Essa talvez seja a frase mais famosa de Sun Tzu, e com toda a razão. A vitória começa com conhecimento. E atenção, isso não é só sobre espionar a concorrência, não. Começa com uma análise honesta, rigorosa das nossas próprias forças, fraquezas e limitações. Na prática, isso transforma a situação num jogo de xadrez, não de damas. A gente não está só reagindo ao movimento do outro, a gente está pensando vários passos à frente, antecipando as ações e já preparando as contra-estratégias. É sobre dados, não sobre drama. A segunda estratégia é sobre arrumar o tabuleiro de xadrez a seu favor antes mesmo do jogo começar. Não se trata de ficar esperando a sorte, mas sim de arquitetar, de forma ativa, as condições que levam ao sucesso. Presta atenção nisso aqui. A prioridade não é atacar, é construir uma base tão sólida que o oponente nem consiga achar uma brecha para explorar. E isso não é ser passivo, muito pelo contrário, é a criação de uma verdadeira fortaleza estratégica, de onde se pode agir com total confiança. Imagina lançar um produto novo. Primeiro, se garante que ele está impecável e que o time está perfeitamente alinhado. Essa é a base sólida. Depois, se observa o mercado, esperando o momento certo para lançar.
talvez quando um concorrente tropeçar ou quando uma nova necessidade do consumidor aparecer. A vitória vira o resultado lógico da preparação. E agora a gente chega na estratégia que o próprio Sun Tzu considerava a forma mais elevada de arte: vencer sem nem sequer ter uma batalha. O que isso nos ensina é que a vitória suprema acontece nos bastidores. É como convencer a chefia a adotar uma ideia fazendo com que ela pense que a ideia foi dela. O objetivo é alcançado, a relação é preservada e todo mundo sai ganhando. Na prática, em vez de lutar contra a ideia de alguém, é preciso descobrir o que realmente motiva essa pessoa, qual é a necessidade por trás daquela posição. E aí, encontrar um jeito de atender a essa necessidade enquanto ainda se alcança o próprio objetivo. Essa é a essência da diplomacia eficaz. No final das contas, as lições de Sun Tzu não são apenas sobre como derrotar os outros, mas sobre como dominar a nós mesmos. É um convite para a gente encontrar o líder estratégico que existe em cada um e redefinir o que realmente significa ser forte. E essa é a grande lição. Força não é gritar mais alto. É ter a sabedoria para entender o cenário completo, a flexibilidade para se adaptar e, o mais importante, a contenção para saber que, às vezes, a melhor ação é simplesmente não agir. Portanto, o verdadeiro mestre da estratégia não é quem vence a guerra, mas sim quem impede que ela comece. É o arquiteto da paz e da colaboração, não o general da guerra. E para terminar, fica aqui essa provocação. Pense na sua maior ambição neste momento. Como dá para aplicar esses princípios para criar um caminho para o sucesso que evite conflitos desnecessários? A resposta pode não só levar à vitória, mas também a redefinir o que a vitória realmente significa.